E ele fala: anseio da alma por Deus. Ó Deus, meu Deus poderoso, toda manhã eu busco, a minha alma tem sede do Senhor. Preso nesta terra seca, todo o meu ser tem sede do Senhor. Quem me dera estar na tua casa para ver o seu poder e a sua glória. Meus lábios o exaltam, porque sentir o seu amor fiel e constante vale mais do que a própria vida. Certamente o louvarei durante toda a minha vida. Levantarei as minhas mãos e orarei ao Senhor confiando em seu poder. Amém? A gente está aqui reunidos, ainda de forma online, mas nós estamos juntos no Espírito Santo. E como aquele salmo diz, nosso ser tem anseio, a gente ama esse Senhor, a gente tem anseio por buscar esse Deus. E nós juntos agora iremos estar adorando o nosso Deus com a música Amo o Senhor. Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez, é um privilégio para mim estar trazendo a palavra de Deus sobre a vida da igreja, principalmente porque hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito pertinente,
por ser domingo de Dia das Mães, por ser um dia que nós vamos celebrar também a ceia do Senhor. E a mensagem hoje vai falar sobre o amor de Deus. Esse amor divino que é a maior condição prévia para a intercessão bem-sucedida. E eu venho te dizer também que se você é um filho de Deus, você tem esse amor. Nossa mensagem, a mensagem de hoje está baseada no capítulo 5 de Romanos, com uma leitura que vai do versículo 1 ao versículo 5. E ela vai dizer assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmados. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vamos orar? Santo amado Deus, que habita nos mais altos céus, Pai, te dou graças pela oportunidade de ler a Tua Palavra, pela oportunidade de ser um canal da vida da Igreja, que comunica a Sua mensagem, a Sua palavra sobre a vida da Sua Igreja. Que o Senhor venha derramar verdadeiramente a Tua palavra sobre a minha vida, para que ela possa chegar ao coração de cada pessoa que está assistindo essa mensagem, essa palavra neste momento. Que o Seu nome possa ser glorificado e engrandecido através de cada palavra que for proferida hoje. Muito obrigada, Senhor. Essa oração eu te faço agradecida. No nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, essa palavra, ela comunica algo que nós, como cristãos, já sabemos, né? Muitos de nós já sabemos que vivíamos distante do Pai, pois o pecado de Adão e Eva fez separação entre a humanidade e Deus. E para restaurar essa comunhão, esse lugar em Deus, esse lugar de filho desse Deus, o nosso Jesus ele precisou encarnar como homem, fazer propiação pelos nossos pecados e morrer naquela cruz, ressuscitar posteriormente. E através de Cristo, que se entregou como esse sacrifício vivo, nós fomos justificados e agora temos o livre acesso ao Pai. Nós passamos de meras criaturas para agora, então, filho do Deus Altíssimo, filho do Deus de amor. Deus de amor. Por que Deus de amor? Porque a natureza desse Deus é o amor. E a partir desse novo nascimento, essa natureza, que é a natureza de Deus, ela também está em mim. E em você também, meu querido irmão, minha querida irmã. E dessa forma, a Igreja de Deus, ela é chamada a viver unida em amor, unida nesse amor que o Pai derramou sobre as nossas vidas. Todos os membros desse corpo têm amor. De outra forma, ele não poderia fazer parte do corpo de Cristo, da família de Cristo. E enquanto eu falo essas palavras, é bem comum, talvez até provável, que algum de vocês consiga trazer à memória alguma pessoa que
que dentro do seu tempo de caminhada com Cristo, alguma pessoa que não tenha demonstrado esse amor do qual eu estou falando agora para com o próximo, dentro da igreja com os irmãos. E talvez você deve estar se perguntando, né, se Deus realmente derramou esse amor sobre todos aqueles que nasceram de novo, é provável que essa pessoa não tenha nascido de novo, porque não tem esse amor? Não necessariamente. Talvez essas pessoas que não expressem esse amor de Deus, né, para com os outros irmãos, ela seja como aquele homem do único talento, que quando recebeu, embrulhou ele em um lenço e enterrou. Ele recebeu o talento, mas ao invés de multiplicar, ele preferiu esconder. E talvez muitos de nós tenhamos feito isso ao longo da nossa vida cristã. Nós recebemos esse amor do Pai e talvez por não saber o que fazer com ele, a gente guarda, o enterra só para nós e não derramamos ele na vida dos nossos outros irmãos. Porém, a Bíblia declara em Romanos 5, no versículo 5, que o Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Foi derramado, a Bíblia nos diz que esse amor ele foi derramado no nosso espírito. E dessa forma, a nossa família, a igreja, ela é firmada no amor. E esse sentimento é a base de todas as atividades do corpo de Cristo aqui na Terra. Esse amor ele tem que ser o direcionador, o motivador de todas as atividades que nós, como corpo de Cristo, exerceremos aqui na Terra, a motivação principal de todas as nossas atitudes. Nós temos alguns outros versículos que falam sobre essa ordenança de Deus. E isso nos mostra que esse amor que Deus derramou sobre nós não é apenas para que nós pudéssemos nos sentir amados nos momentos em que estamos tristes ou nos momentos em que não nos sentimos amados por outras pessoas e sabemos que podemos encontrar esse amor do qual nós precisamos nesse Deus que é amor. Mas Deus derramou esse amor sobre as nossas vidas, sim, para que nós pudéssemos nos sentir amados, mas que também nós pudéssemos ser canal de bênção na vida de outras pessoas, permitindo que esse amor do Pai flua através das nossas vidas sobre a vida das outras pessoas. Eu queria convidar vocês para ler também uma passagem que se encontra lá em 1 Tessalonicenses 4, 9, que vai dizer assim: quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E também temos em João 13:34, que vai nos dizer algo um pouquinho mais específico e com relação a esse amor ser um mandamento. Vai dizer assim: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Nesse texto, Jesus nos adverte a amarmos uns aos outros como Ele mesmo nos amou. E aí eu me pergunto, paro para me perguntar e convido você a fazer a mesma pergunta ou, de repente, tentar pensar um pouquinho quantas coisas Jesus viveu para demonstrar a nós esse amor. A sensação que eu tenho é que nem que eu vivesse 1000 anos, eu conseguiria amar alguém como Cristo me amou. Porque o amor de Cristo é sobrenatural, é algo divino.
E de fato, pela força do meu braço, pela minha humanidade, pelos meus méritos, eu jamais vou conseguir amar o meu próximo como o próprio Cristo me amou. Mas eu sei que no Espírito, na força do Espírito, esse Espírito que foi derramado, esse amor que foi derramado no meu Espírito, eu sei que o Senhor me capacita a amar dessa forma. E essa ordenança, ela parece ser até um pouquinho mais difícil quando a gente vai ler lá em Mateus 5, 44, 45, que diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem para aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser os filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Estava difícil amar como Jesus amou? Imagina amar nossos inimigos, bendizer os que nos maldizem, fazer bem ao que nos odeiam e orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. E isso só é possível por causa desse amor que o Pai derramou sobre as nossas vidas. Porque, sabe, irmãos, amar aqueles que nos amam não é tão difícil assim. Porque se você ama alguém que te ama, na melhor das hipóteses, você está simplesmente retribuindo. Na pior das hipóteses, né? Você está simplesmente retribuindo um amor que já foi dado a você. Mas Jesus nos diz para nós amarmos os nossos inimigos. E se Cristo nos diz para fazer isso, eu creio que Ele pediu porque é necessário e porque é totalmente possível. Porque o próprio Deus, Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E por causa desse amor, Ele enviou o Filho do amor dele para morrer no nosso lugar, para trazer a restauração da comunhão com o Senhor. Em 1 João 3, 1, parte A, diz assim: veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Foi como eu disse no início, se você nasceu de novo, esse sentimento está no seu espírito. Mas é preciso que eu, você, todos nós, todos os que fazem parte da família de Cristo, coloquemos isso em prática. É preciso que a gente, né, que a gente opte por liberar este amor que está dentro de nós sobre as outras pessoas, independente dessas pessoas serem amáveis ou não, serem merecedoras ou não, sejam pessoas que nos amam ou não, que nos tratem bem ou não. Cristo é bem específico. Ele diz que nós precisamos amar também os nossos inimigos e não apenas as pessoas que fazem parte do nosso ciclo ali de amor, né? Você me ama, eu te amo, você me ama. Assim ficaria muito, muito fácil. O reverendo Wilford Reid escreveu o seguinte: optamos por amar todas as pessoas. Amamos como Deus ama. Isso envolve dar vida em prol da humanidade. Não se trata meramente de morrer no plano físico. Refere-se principalmente a estarmos dispostos a abrir mão da nossa vontade, dos nossos desejos e dedicar tempo à oração e intercessão por todos os homens. É assim que nós participamos dos sofrimentos de Cristo, sofrendo e sacrificando os nossos desejos e vontades com a finalidade de interceder pelos outros, interceder por aqueles que precisam dessa intercessão, desse
desse amor do Senhor também sobre a vida deles. Reid foi um homem que dedicou anos da sua vida como um intercessor pelas pessoas, e ele também disse que o amor é a base de toda atividade cristã, e a compaixão é um ingrediente do amor divino. Como diz em João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos ver Jesus como prova desse amor que o Pai tem por nós, porque é como o próprio Jesus diz lá em João 14:9, parte B, que quem vê a mim, vê o Pai. Dessa forma, nós podemos ver Deus através de Cristo, que é a vontade divina em ação. Ao observarmos a vida de Jesus, vemos que seu ministério foi regado de compaixão pelas pessoas. O próprio livro de Mateus, ele vai trazer muitas passagens que falam sobre Cristo ter compaixão sobre a vida das pessoas e o que ele realizava na vida delas por causa dessa compaixão. Ele realizava cura para os enfermos, ele provia os alimentos através da multiplicação de pães e peixes, ele trazia mudança de realidade para cegos e leprosos. Mas tem uma passagem que me chama muito a atenção, e é a que se encontra no capítulo 9, versículo 36 e 38 de Mateus, que diz o seguinte: ao ver as multidões, teve compaixão dela, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a colheita. Ou, como diz ali no sertão, o roçado é grande, mas os cabra-machas são bem pouquinho. Jesus, ele teve compaixão dos perdidos e nos ensinou a clamar para que o Pai enviasse pessoas para trazer ajuda a eles, para trazer direção, para trazer amor, para trazer conhecimento, para trazer libertação, para trazer mudança de realidade, pessoas que tivessem coragem de dar a vida em prol desses perdidos, pessoas que fossem capazes de permitir que esse amor que o Senhor derramou sobre a vida delas fosse também derramado sobre a vida das outras pessoas, pessoas que pudessem permitir que a sua vida fosse um canal do fluir do amor de Deus sobre as outras pessoas. Nós vemos também que sempre que Jesus ficava compadecido das pessoas, da multidão, havia libertação. Em Mateus 14:14, diz o seguinte, que quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, ele teve compaixão deles e curou seus doentes. Sabe, irmãos, nós, enquanto humanos, a gente, na nossa capacidade humana, na nossa limitação humana, a gente às vezes vê o sofrimento de uma pessoa e a gente até se compadece e fala assim: eu sei como você se sente, olha, eu sinto muito, eu lamento. E ali o assunto acaba, mas quando a gente permite que a compaixão de Cristo exista na nossa vida, flua através da nossa vida, a gente se identifica com o problema, a gente fala assim: eu sei como você se sente, mas logo em seguida a gente liberta a pessoa, seja através de uma oração, uma intercessão diante do Pai, pedindo ao Senhor que traga cura e libertação sobre a vida da pessoa. A gente se identifica com o problema e busca uma alternativa para trazer cura ali. E a alternativa do cristão é qual, meus irmãos? A alternativa do cristão é a oração, é a intercessão, é a busca aos pés do Senhor para poder conseguir realizar todas essas coisas, realizar o impossível aqui nessa terra no nome de Jesus.
A compaixão de Jesus sempre trouxe a libertação. E eu creio que se nós tivermos essa mesma compaixão, esse mesmo sentimento que Cristo se permitia ter e tinha pelas pessoas, nós também poderemos trazer essa libertação para a vida daqueles que o Senhor colocar na nossa vida, no nosso caminho. O pastor Kenneth Hagin, no seu livro A Arte da Intercessão, relata a experiência de John Lake, que viveu algo sobrenatural. John Lake, ele teve um ministério muito significativo, que foi realizado muitas curas, muitos milagres no tabernáculo em Joanesburgo, e todas essas coisas, elas chegaram a todas essas curas, todos esses acontecimentos sobrenaturais que aconteceram durante esse movimento, chegaram ao conhecimento das autoridades, as autoridades daquele governo, que pediram que Lake pudesse vir fazer uma oração para a esposa de um governador, de um oficial do governo. Ela estava muito enferma, ela tinha um câncer incurável que estava em estado terminal, e ela era uma mulher cristã. Então, Lake, com uma equipe de pastores, se disponibilizaram a ficar trazendo a mensagem para ela e a trazer o conhecimento a ela das curas que o Senhor poderia realizar na vida dela se ela simplesmente cresce. E essa mulher, ela escolheu acreditar que o Senhor traria essa cura para a vida dela. E ela deu um passo de fé, né? Um passo de fé um pouco até maior do que às vezes a gente se espera, porque como não tinha cura, os médicos eles simplesmente tratavam dando remédios de dor para aquela mulher, para que ela pudesse ter o sofrimento dela aliviado. E ela, num ato de fé, ela decidiu que ela não tomaria mais os remédios, porque ela precisava crer totalmente que o Senhor traria a cura para a vida dela. Então ela sofria muito, com muitas dores, e o pastor Lake, mais vários outros pastores da equipe dele, se revezavam fazendo turnos de oração durante 24 horas, ali no quarto, aos pés da cama daquela mulher, e ela se sentia mais aliviada através dessas orações. E um dia, Lake, depois de ter passado uma noite inteira orando ali no quarto dela, ele decidiu que ele precisava ir em casa, tomar um banho, comer alguma coisa, e assim ele fez isso rapidinho, né, na casa dele, e estava voltando, e a uns 2 quarteirões ele começou a ouvir os gritos, né, próximo de chegar na casa dessa mulher. A 2 quarteirões ele começou a ouvir os gritos dela, chorando de dor, e de repente dentro dele ele foi movido por uma compaixão que era como se, ele relata que era como se ele tivesse sentindo todas as dores daquela mulher, todas as dores do próprio Cristo. E aí ele fala assim que o Lake começou a sentir o sofrimento de Jesus, vivenciando aquilo que o Senhor experimentou, e que ele pode ser tocado pelo que sentimos quando estamos enfermos. Jesus pode ser tocado pelo que sentimos quando estamos enfermos. Então, Lake, ao sentir aquilo, ele não pensou 2 vezes, ele começou a correr pelo meio da rua com um anseio muito grande de chegar até aquela mulher. E quando ele chegou lá naquele quarto, ele pegou ela no colo e ele começou a chorar. Pegou aquele corpo, né, que o livro relata que ela estava muito magra, muito debilitada. Então ele pegou ela no colo como se ela fosse um bebê.
e começou a chorar, chorar, chorar. Enquanto ele chorava, ele intercedia, e aquela mulher foi recebendo a cura através daquela compaixão que ele sentiu, que foi tão forte, que ele agiu num ato assim muito às vezes até anormal, porque a gente não está acostumado a ver essas coisas, a gente não está acostumado também a fazer essas coisas, a permitir que a dor do outro seja a nossa dor, a ponto da gente manifestar essa dor dessa forma. A compaixão de Cristo, o amor de Deus, encheu o coração de Lake naquele momento, e então ele derramou esse sentimento sobre a vida daquela mulher, e ela foi curada, ela foi liberta. Isso é sobrenatural, isso só pode ser alcançado através da comunhão com Deus, porque é impossível ter comunhão com Deus, de se assentar na presença dele, sem que o amor do Senhor permeie o nosso ser, sem sentir a sua compaixão fluir em nós e através de nós sobre a vida das outras pessoas. Sabe, irmãos, quando nós alcançamos essa condição, nós alcançamos aquilo que Jesus diz em João 12:14. Ele vai dizer: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. No meu trabalho secular, eu trabalho num banco e lá, por vezes, eu atendo pessoas que vão com uma procuração realizar atividades no nome de outra pessoa, em nome dela. E eu penso que quando Jesus fala que nós faremos coisas maiores que ele, nós, servos dele, faremos coisas maiores que ele, em nome dele, para que o Pai seja glorificado, ele está falando que nós precisamos assumir a identidade dele, porque quando a gente faz algo em nome de alguém, a gente está assumindo a identidade daquela pessoa, a gente está assumindo a responsabilidade por aquela pessoa, a gente está se responsabilizando por coisas em nome daquela pessoa. Então, naquele momento, eu sou aquela pessoa. Então, quando Jesus fala que nós faremos obras ainda maiores em seu nome, ele está nos convidando a sermos procuradores dele aqui nessa terra, a sermos pessoas que respondem por ele aqui nessa terra, que fazem coisas de acordo com o que Jesus faria, de acordo com o que Jesus faria se ele pudesse ir naquele lugar. E aí eu me faço outra pergunta, sabe, meus irmãos? O que o amor que Deus derramou na sua vida tem feito através da sua vida? O que você tem feito com esse amor que o Senhor te deu? Você tem guardado, tem feito como o homem que recebeu um talento? Você tem guardado esse amor? Ou você tem derramado ele na vida das pessoas? Você tem sentido a dor do seu próximo e trazido o problema dele para a sua vida como se fosse seu? Ou simplesmente tem se compadecido e dizido: eu sinto muito por você? Que isso sirva de reflexão para que eu, você, nós, como corpo de Cristo, nós possamos nos permitir não apenas receber esse amor do Pai e reter dentro de nós, mas fazer com que esse amor chegue à vida dos meus irmãos e daqueles que ainda não conhecem a Jesus, para que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Santo amado Deus, que habita nos mais altos céus, eu quero te agradecer, Senhor, porque
Tu és o dono de todas as coisas. Te agradecer porque o Senhor é o Deus de amor, e por esse amor o Senhor nos deu a oportunidade de receber esse amor, de termos esse amor derramado sobre as nossas vidas, através do sacrifício que o nosso Jesus realizou quando encarnou aqui nessa terra e carregou sobre si todas as nossas culpas, para que hoje nós tivéssemos livre acesso a Ti, Senhor. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, em nome desse Jesus, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, o nosso entendimento, Senhor, para que exista em nós uma motivação sobrenatural para exercer esse amor e derramar esse amor sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Pai, que a dor do nosso próximo seja a nossa dor, porque só assim, meu Deus, nós conseguiremos interceder pela vida dessas pessoas como o Senhor nos pede. Ah, Deus, nos ensina a sermos reflexo desse amor aqui nessa terra. Nos ensina, Pai, a fazer com que as obras que Jesus realizou sejam de fato maiores nas nossas vidas, como o próprio Cristo nos prometeu. Que esse desejo esteja vivo nos nossos corações, Senhor, por fazer sim, por responder sim a todas essas coisas que Jesus nos prometeu. Pai, seja aquele que nos direciona, seja aquele que nos capacita, seja aquele que nos motiva a fazer todas as coisas aqui nessa terra, como se estivéssemos fazendo para o próprio Jesus, para o Senhor mesmo, meu Deus. Que o Espírito Santo que habita em nós possa nos lembrar a cada dia que o Senhor derramou esse amor no nosso espírito e que ele precisa também ser derramado sobre a vida das outras pessoas, Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo neste momento, meu Deus, e por tudo que o Senhor ainda há de fazer sobre as nossas vidas, sobre a vida da tua igreja. Senhor, fica conosco. Nos alegra, meu Deus, com a tua santa presença dia após dia e nos faça, Senhor, cada dia mais filhos tementes ao Senhor, que busquem a tua face, como buscamos a própria vida. Essa oração eu te faço agradecida no nome do amado Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém.